Dr. Átila Amaral. Matérias publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, que também essas informações das matérias citadas reverberaram na chamada grande mídia. O que é que tem de novo nisso, doutor Átila? Como é que o senhor avalia essa reação da velha imprensa a essas informações que, segundo consta, tratam de relatórios que foram encomendados pelo ministro Alexandre de Moraes contra integrantes da direita, especialmente os chamados bolsonaristas? Se nós pegarmos a coisa lá de trás, quando o ministro Alexandre de Moraes foi indicado e não tinha tido nem ainda a sabatina, alguns estudantes da USP, de Universidade Paulista, fizeram uma campanha contra ele, dizendo que ele não deveria ser aceito como ministro, ou ser escolhido, né, que a sabatina não deveria aprovar, porque ele chegou a fazer reintegração de posse sem mandado judicial. Depois que ele assumiu, se multiplicaram as denúncias de que ele atua de uma forma que não é compatível com a prestação condicional, que ele, em certos processos, em especial nesses que têm uma conotação política mais ampla e que envolve algum tipo de relação com os opositores do sistema, dizendo de outra forma, com as pessoas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro, é de que ele atuou irregularmente em vários momentos do processo, dando início ao processo, ora atuando no processo de investigação. Na realidade, não há nenhuma novidade em si nas acusações. Vai dando provas mais robustas ainda de que isso é verdadeiro. Porque o Luiz Ayrton Vieira, que é o principal assessor dele, na conversa com o Eduardo Talhaferro, que é, digamos assim, um perito, eles estão conversando com uma certa informalidade e essa informalidade está causando preocupação. O problema é que ele está interferindo na feitura do relatório, como que pressionando, faça logo, senão eu faço. Mas, no fundo, essa informalidade é de quem se sente dono. Então, aqui é um pouco esse procedimento. Essas autoridades ainda têm alguma restrição e boa parte desse processo aqui ocorreu no período eleitoral até a posse, no dia 1º de janeiro. Tudo isso, a maior parte do que foi dito aqui aconteceu antes de 1º de janeiro. E algumas coisas entre o primeiro e o segundo turno. O que é que fica claro? Primeiro, é que há uma informalidade grande, porque essas autoridades não estão se sentindo investigadas. O que é mais grave, que não é destacado na grande imprensa, é de que o perito, juntamente na conversa com o juiz, deixa claro que ele tem um papel de protagonista na feitura do próprio relatório. É isso que é mais grave. A ruptura da formalidade tem alguma gravidade, mas muito pequena, porque se você retifica, né? Mas a feitura do relatório, por quem está sendo provocado, aí é uma coisa muito complicada, porque está dizendo que ele faz o processo do jeito que ele quer e que questiona a isenção, é claro, do processo e a parcialidade. E, no fundo, o que está em questão aí, são os desdobramentos que não são feitos. Houve uma série de medidas contrárias à campanha de Bolsonaro que afetaram o resultado da eleição. É isso que nós queremos discutir. Em um certo sentido, o bolsonarismo atrapalhou um pouco, porque como existe uma fixação nas máquinas, no meu bolsonarismo existe uma fixação. Eu acho que eles estão corretos em questionar as máquinas e pedir um sistema melhor. Só que nas máquinas vai entrar uma discussão mais ampla, técnica, que tem desdobramentos maiores. Houve uma série de medidas altamente prejudiciais à campanha, fáceis de provar, que não envolveram máquina e não se deu tanta ênfase a isso, entendeu? E esses fatos, assim, evidenciam isso que eu estou dizendo. Nós estamos aqui, o problema, no fundo, está na sociedade. Existe uma divisão política no país, a metade que é a situação atual, ela não está, talvez, se importando muito se houve desrespeito ou não às normas, né? Isso talvez não é uma questão de valor, mas o mais importante é deixar aquele meu adversário fora do poder. E existem setores, e aí é um ponto que a gente conversa aqui às vezes, e que pode ser até mal compreendido, mas é o seguinte: existem setores, não é que esses setores estão comprados no sentido de uma corrupção direta, mas é que esses setores, a situação atual é tão confortável para ele, que ele questionar isso, porque o questionamento disso é a coisa mais fácil do mundo. Se nós juntarmos as provas decorrentes de um evento desse,
que inclusive a tendência de que daqui a um tempo surjam outros vídeos, realçando outras questões, né? Naquele período da eleição do Trump, foram soltando notícias sobre o Podesta, sobre a Hillary Clinton. De repente o negócio estava complicado. Agora, o que é que acontece? Nós já temos aqui prova suficiente para tirar de lá, pelo menos para tirar de lá. Nos Estados Unidos, essa questão do judiciário, que não existe na esfera federal, mas ela existe nas justiças estaduais, em boa parte delas, ou em grande parte delas. Então, a coisa é um pouco diferente lá, no caso dos Estados Unidos. Esses países europeus são um pouco diferentes, mas o sistema já é, e aí não é um caso de corrupção aqui, essas noções de direito, do neoconstitucionalismo e tal, elas já entraram no judiciário há uns 30 anos. 30 a 40 anos, e elas já estão muito fortes em muitos lugares do mundo. Então, voltando à sua questão, o que acontece? Existe um sério problema com o Supremo, sem não há dúvida. Vamos ser francos, se existisse na sociedade uma pressão, esse Supremo que tirou o Lula foi o mesmo que botou na cadeia, basicamente? Ele é diferente? Não, o problema é que havia... Olha, se a imprensa ainda não está pegando no pé dele, do Moraes, ela está suavizando as pessoas que diziam na época, olha, estão perseguindo o PT. Eu digo, não, na verdade, se você for analisar as penas e as situações, claro que havia algumas distorções. Em escala cavalarmente menor do que a atual. E essa questão da polarização, não é que ela justifique isso, é que ela cria uma situação em que existe um grupo de pessoas na população que diz, rapaz, eu detesto essas desobediências à lei, mas como é para prender gente do meu adversário, vou fazer de conta que eu não estou vendo. Isso aí é uma atitude que é muito forte. No meio jurídico, propriamente, que é uma coisa que eu insisto aqui desde o nosso primeiro programa, esse setor jurídico, o povão tem dificuldade de entender onde é que está sendo contra a lei, o que é que não está, mas esse setor jurídico é mais esclarecido, que sabe perfeitamente que o Moraes está fora dos trilhos há séculos. Por que ele não se mobiliza? Porque, tradicionalmente, o meio jurídico é mais pomposo. A ordem jurídica está sendo avassalada, é aquela que não fiz, entendeu? A situação é que, com a redemocratização, em especial nos governos, nos últimos governos, a situação do meio jurídico está muito boa em matéria de tudo, de salário, de prestígio. Eles estão acomodados. Mas eu não estou dizendo que eles estão sendo comprados no sentido de estar sendo corrupto, para fazer embora isso possa acontecer pontualmente, mas existe uma situação de acomodação. Rapaz, nós não vamos mexer nessa situação aqui, não. Depois, porque a nossa situação é tão complicada, porque vão tirar Moraes para o mundo botar um petista lá, deixa eu ver uma coisa meio... Você entende que não é simples. É claro que tirá-lo de lá é o mínimo do mínimo, porque pelo que ele fez, se ele continuar lá, a corte vai cada vez mais emergir uma desconfiança generalizada da população, que já é muito baixa a popularidade do Supremo. Parece que é 17%, é um negócio pior até que o Congresso. E olha que o Congresso, nós batemos muito no Congresso, mas é onde o povo ainda de algum modo é escutado, e é onde as reivindicações são encaminhadas, às vezes até irresponsavelmente, mas é uma situação, mas pelo menos abre caminho para, digamos assim, para a refrigeração da sociedade. Agora, é um problema do judiciário? É. Agora, é claro que esse problema do judiciário tem a ver com a sociedade também. Porque, por exemplo, a popularidade de um governo depende de uma série de coisas. Quem é o governo mais popular do Brasil, você sabe? É o Ronaldo Caiado. E o segundo? É o do Piauí. Entendeu? Eu estou só dizendo. Do Piauí. Você entendeu? Quer dizer, não, você está entendendo? É complexo. Eu estou dizendo que... Eu não estou dizendo que ele merece, eu não estou entrando no mérito. Estou falando isso é o objetivo. Se você for lá nessa pesquisa que colocou o Ronaldo Caiado, o segundo é o do Piauí. E aí vai descendo. Agora, isso aí depende da dinâmica social de cada lugar. É claro que talvez se eu fosse julgar o que eu estou querendo dizer é o seguinte, há uma questão do judiciário, eu concordo. Por quê? Porque ele embarcou. Essas teorias, elas influenciam, mas existem certos limites que a própria sociedade impõe. Naquele momento do Lula, da Dilma, a sociedade, a pressão era tão grande, misturou pressão popular com mídia e tal, que eles sentiram que, na minha visão, o que eles fizeram? Eles falaram, vamos ter que condenar esse pessoal, vamos aliviar o máximo possível. Então, naquelas figuras mais
Tanto é que a sentença do Lula, depois ela foi majorada na segunda instância. Então, o que é que está acontecendo? Essa situação não é nova. O que nós estamos vendo é mais uma prova do que já se diz normalmente. Agora, aí entra um elemento auditivo. É uma conversa do juiz, não é uma construção meramente racional. Geralmente, isso, às vezes, vai ativando as pessoas. Falas que possivelmente virão poderão ainda colocar mais gasolina no fogo aí para subir. Agora, que é uma questão social, E aí, esse setor jurídico, na minha interpretação, ele está muito acomodado, entre outras razões, porque a situação dele é muito estável, é muito favorável. É muito prestígio, salários altos, situações tranquilas. Não acho que seja um caso, embora haja esses casos de corrupção, não estou me referindo a eles. Mas a situação, enquanto tal, cria esse contexto. E é claro, a mídia, né? E a mídia, por que a mídia está fazendo isso? Porque as teorias mais diferentes vão aparecendo. Por exemplo, uma teoria, porque ontem nós tivemos uma votação que criou esse comitê, que é uma das maiores aberrações, em termos de concentração de poder, em termos de chance de aumentar a nossa confusão tributária.